Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Rodrigues e na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouco sobre os descritores de matemática do 5º ano para a Prova Brasil. Mas e aí? Você sabe o que é a Prova Brasil? Bom, a Prova Brasil, ela acontece a cada 2 anos e na nossa aula nós estamos aqui com o intuito de preparar vocês ainda mais para poder ter excelentes resultados, pois é através da Prova Brasil que nós teremos o nosso IDEB e nós queremos um IDEB de excelência. Espero que vocês possam assistir às nossas aulas e tirar dúvida quanto aos descritores da disciplina de matemática. Então, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, sejam todos bem-vindos às nossas aulas. Vamos lá? Hoje, nós iremos iniciar com o primeiro descritor. Estaremos trabalhando aqui espaço e forma. Então, estarei discutindo com vocês alguns exemplos de questões que irão identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Acompanhe as dicas com a professora Fernanda. Questão de número 1. O desenho abaixo ilustra uma sala de aula. Durante a explicação do conteúdo, o professor fez uma pergunta e o aluno que está sentado na cadeira mais distante da porta, na fila 1, foi quem respondeu a essa pergunta. Qual é o nome do aluno que respondeu a pergunta? Crianças, como vocês podem perceber, nós temos aqui uma questão de múltipla escolha. O que é uma questão de múltipla escolha? Vai ter as alternativas e você precisará assinalar somente uma resposta correta. Portanto, é muito importante que você marque somente uma alternativa, porque marcar mais de uma alternativa irá computar como uma questão nula, uma questão que não foi aceita, porque somente uma questão é a correta. E, além do mais, você poderá também acabar errando ao preencher o gabarito. Então, primeira dica, somente uma resposta correta. Vamos analisar novamente o enunciado da questão, porque ela diz que o aluno que respondeu a essa pergunta feita pelo professor, ele está sentado na cadeira mais distante. Prestem atenção na palavra mais distante, ou seja, a criança que está mais longe. Então, ela certamente não estará o quê? Próxima ao professor. Outra informação importante nesse enunciado é quando ele diz a fila, que é na fila 1. O que você precisa fazer? Observar. Olha só o desenho como ele foi ilustrado. Nós temos aqui a posição do professor, a posição da porta e do quadro. Você está fazendo aqui uma leitura de imagem e a imagem traz muitas informações. Observe também fila 1, fila 2, fila 3. Então, se quem respondeu a questão está na fila 1, quem está na fila 1? Nós temos Kátia, temos João e temos Lucas. O enunciado nos diz que esta criança é a que está mais distante do professor. Identificamos a fila 1, identificamos a posição do professor. Qual dessas 3 crianças está mais distante? Parabéns para você que respondeu, Lucas. Lucas, ele está aqui mais distante do professor. Qual é a resposta correta? Alternativa de letra B. É essa análise que vocês precisam fazer da questão. Analisar o enunciado, pegar as palavras-chave e jamais deixar de esquecer de fazer também a análise da imagem. Então,
Vamos para mais uma questão no descritor 1. Ivo está interessado em descobrir quais dos amigos mora mais próximo dele. Localizou sua casa e marcou com seu nome. Localizou também a casa dos seus 4 amigos e marcou com o nome de cada um. Observe a figura abaixo. Quem mora mais próximo de Ivo? Observem que nesta questão, nós já não estamos mais trabalhando quem está mais distante, mas sim, quem mora mais próximo. Outra questão muito importante. Ivo, ele localizou a casa dele e a marcou com o seu nome. Então, aqui nós temos a casa de Ivo. Ivo mora aqui. Outra coisa que Ivo fez também foi colocar a localização de cada um dos seus amigos. Ele marca a casa de Ana, a casa de Lara, a casa de Jonas e também a casa de João. Analisando, crianças, esta imagem, quem mora mais próximo de Ivo? Muito bem, quem vai estar mais próximo de Ivo? Analisando todas as distâncias é Jonas. Qual seria a alternativa correta? Letra C. Por quê? Letra A marca o nome de Lara. Letra B, Ana. Letra C, Jonas. E letra D, João. Sendo assim, a resposta correta é a de letra C. Muito bem. Vamos para mais uma questão, ainda trabalhando com o descritor 1. O quadro abaixo representa um centro comercial, em que a localização de algumas lojas e setores é feita por um referencial de linhas e colunas. Você sabe o que são linhas? Você sabe o que são colunas? Observem que aqui nós temos pontos marcados pelas letras E, F e G, e nós temos pontos marcados pelos números 1, 2, 3 e 4. O que é importante você entender primeiramente? O que são linhas? E se vocês observarem, as linhas estão nesta posição. As linhas, elas ficam na horizontal, certo? Horizontal, que lembra o que é? Horizonte. Então, aqui as linhas estão na horizontal. E as colunas, elas estão na vertical. Elas estão na posição de pé. Então, linhas serão E, F e G. E colunas, 1, 2, 3 e 4. Vamos continuar com a questão. Quero lembrar a vocês que é muito comum na avaliação uma questão iniciar em uma página e continuar na outra. E para isso, você pode ir e voltar na questão sempre para fazer a análise, para conferir se você está realmente certo no que você está realizando. Continuando a questão. Foi organizado um evento na praça de alimentação para comemorar o aniversário desse centro comercial. Nesse referencial, a localização do setor destinado a este evento é... Vamos analisar novamente a imagem. Por quê? Primeiro, o evento foi realizado na praça de alimentação. Automaticamente, você precisa encontrar o quê? Primeiramente, a praça de alimentação. Então, basta realizar a leitura, porque nós temos o salão de cabeleireiro, nós temos o estacionamento, o cinema, a entrada principal, nós temos a farmácia, a praça de alimentação e a loja de departamentos. Como o evento aconteceu na praça de alimentação, nós já a localizamos aqui. Então, qual é a localização dessa praça de alimentação olhando linhas e colunas? Primeiramente, vamos retomar aqui na questão das linhas. Se você seguir a linha G, você vai perceber que não existe praça de alimentação na mesma. Se você seguir a linha F, você já encontra a praça de alimentação. E na linha E, também não temos a praça de alimentação.
Identificamos a linha F. Vamos observar as opções. Na letra A, nós temos linha E. Letra B, linha F. Letra C, linha F. E letra D, linha G. Automaticamente, nós já podemos excluir aqui duas respostas, porque descobrimos que a praça de alimentação encontra-se na linha F. Então, as opções A e D já estão descartadas. Mas, em qual coluna a praça de alimentação se encontra? Coluna 1, não temos a praça de alimentação. Coluna 2, também não. Coluna 3, a praça de alimentação está na coluna 3, que vai de encontro com a linha F. Qual seria a minha opção de resposta? Linha F, coluna 3. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. Vamos para mais uma questão envolvendo o descritor 1. E nós vamos analisar um mapa. No mapa abaixo, encontram-se representadas as ruas do bairro onde Mariana mora. Neste momento, é importante que vocês façam a leitura dos nomes das ruas. Por quê? Porque as opções, as alternativas que foram apresentadas, traz para vocês o nome específico de cada rua. Então, é importante fazer essa leitura. Aqui podemos identificar a Avenida A e também a Avenida B. Encontramos a Rua 5, Rua 7, Rua 8, Rua 13, Rua 2 e também a Rua 4. Vamos ver o que mais o problema nos traz, a questão nos traz. Mariana informou que ela mora numa rua entre as avenidas A e B. Vamos voltar novamente nas avenidas A e B. Consigo identificar a Avenida A, consigo identificar a Avenida B. Numa questão como essa, você pode ir, inclusive, destacando, circulando, sublinhando as informações que você já está localizando. Neste caso, a Avenida A e a Avenida B. Ainda assim, Mariana mora entre as ruas do hospital e da locadora. Vamos encontrar esses pontos de referência? Nós temos aqui o hospital na rua 7 e nós temos a locadora na rua 8. Sendo assim, qual é a rua que está que está no meio da Avenida A e da Avenida B e também do hospital e da rua em que a locadora se encontra? Neste caso, só existe aqui entre a rua 4, sendo a questão de letra A nossa resposta. Mariana mora na rua 4. Crianças, viram como é simples? Vocês só precisam ter atenção e concentração. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a explanação dessas questões envolvendo o descritor 1. E eu desejo a vocês uma excelente prova, porque eu sei que potencial e capacidade vocês têm de sobra. Até a próxima. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Rodrigues e na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouco sobre os descritores de matemática do 5º ano para a Prova Brasil. Mas e aí? Você sabe o que é a Prova Brasil? Bom, a Prova Brasil, ela acontece a cada 2 anos e na nossa aula nós estamos aqui com o intuito de preparar vocês ainda mais para poder ter excelentes resultados, pois é através da Prova Brasil que nós teremos o nosso
IDEB e nós queremos um IDEB de excelência. Espero que vocês possam assistir às nossas aulas e tirar dúvida quanto aos descritores da disciplina de matemática. Então, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, sejam todos bem-vindos às nossas aulas. Vamos lá? Nesta aula, ainda trabalhando com o tema 1, espaço e forma, vamos abordar o descritor 2, para identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Iremos analisar e debater 3 questões, então, envolvendo o descritor de número 2. Vamos para a primeira questão com o descritor de número 2? Observe as placas de trânsito representadas abaixo. Qual é a placa de trânsito que tem o formato que se assemelha ao círculo? Então, vocês podem observar aqui algumas opções com placas de trânsito e você precisa encontrar aquela que mais se assemelha com um círculo. E vocês já estudaram muito sobre essas formas, certo? Observem que eu tenho aqui nas minhas mãos um círculo, certo? Qual seria, então, a figura que mais vai se assemelhar ao círculo? Analisando as placas, vocês podem observar que o círculo ele é formado por uma circunferência, pelo esse contorno. Desta maneira, qual seria a nossa opção? Aqui, a número 1, nós temos essa placa. Vocês conseguem perceber que ela não se assemelha a um círculo. Inclusive, aqui nós temos um losango. Podem observar também a placa de pare. Se vocês observarem, ela tem aqui 8 lados, o que não a faz se assemelhar com um círculo. A resposta correta seria a de número 3. Neste caso aqui, vocês observaram o quê? O que a questão vem pedir, que é aquilo que se assemelha ao círculo, sendo aqui o círculo a nossa palavra-chave. Então, opção correta, letra C. Aqui traz a opção número 3 aí, certo? Questão de número 2. Vamos trabalhar com a planificação. Você sabe o que é uma planificação? Nós sabemos que quando nós conseguimos desmontar, abrir um sólido geométrico, a gente vai ter o quê? A sua planificação. Neste caso aqui, o problema vem nos informar que Jaqueline ganhou uma caixa em forma de cubo. Este aqui é o sólido geométrico, o qual nós chamamos de cubo, certo? A caixa que ela ganhou se assemelha muito ao cubo, então ela tinha uma caixa como o formato também deste dado que eu tenho aqui nas minhas mãos. E aí, qual dessas figuras é possível montar essa caixa em forma de cubo? Algo muito importante que vocês também precisam analisar. Como vocês sabem, o cubo ele é formado por figuras que são consideradas um quadrado. As faces do cubo, ela tem o formato de um quadrado. E para formar este cubo, nós vamos precisar o quê? De 6 faces quadradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque um cubo, ele apresenta 6 faces. Vamos repetir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao analisar as planificações, é muito importante, primeiramente, você olhar quantas faces estão representadas nessas planificações. Nessa questão de letra A,
A primeira opção aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Um cubo é formado por 5 faces? Não. Automaticamente eu já elimino esta opção como resposta. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Na letra C eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces. Um cubo possui 7 faces? Não. Automaticamente, gente, vocês já conseguiram eliminar aqui 2 questões, a opção A e a opção C. Porque em suas planificações, elas apresentam o cubo com 5 ou 7 faces, o que não é possível. E na opção de letra D, foi nos apresentada uma planificação que possui 6 faces. Você tem letra B e você tem a letra D. Só que, ao montar esta planificação, nós temos que lembrar que aqui nós temos 2 bases, a de cima com a de baixo. Então, quando esta planificação for de encontro, essas partes precisam se encontrar, o que não é permitido na opção de letra D, sendo a nossa resposta correta a opção de letra B. Viram só como é importante analisar a imagem, fazer as contagens para chegarmos à resposta correta? Vamos para a questão de número 3. Qual dentre as figuras a seguir representa uma forma esférica? E para isso, eu trouxe aqui para vocês os sólidos geométricos que representam cada uma destas imagens. Observe que aqui nós temos um dado, e o dado lembra bastante o formato de um cubo, certo? Nós temos aqui ainda um chapéuzinho muito utilizado em aniversário. E este chapéu, ele lembra muito ao formato de um cone. Observem que aqui eu tenho um cone. A figura de número 3, que é uma bola, ela tem este formato aqui. O formato que? Esférico, formato de uma esfera. Lembrando que existe uma diferença entre uma esfera para um círculo. Vocês já estudaram as diferenças que existem entre ambos. Desta forma, qual vai ser a figura que vai lembrar mais a forma esférica? Neste caso, o que temos é a bola de futebol, que neste caso é a figura 3, e a opção correta seria a letra C. Meus amores, continuem analisando, façam os simulados que estão sendo disponibilizados pelos professores do 5º ano. O nosso intuito é preparar vocês para poder sobressaírem ainda mais na Prova Brasil. Espero que vocês estejam nos acompanhando e realizando muitos exercícios com esses descritores. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Rodrigues e na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouco sobre os descritores de matemática do 5º ano para a Prova Brasil. Mas e aí? Você sabe o que é a Prova Brasil? Bom, a Prova Brasil, ela acontece a cada 2 anos e na nossa aula nós estamos aqui com o intuito de preparar vocês ainda mais para poder ter excelentes resultados, pois é através da Prova Brasil que nós teremos o nosso IDEB, e nós queremos um IDEB de excelência. Espero que vocês possam assistir às nossas aulas e tirar dúvida quanto aos descritores da disciplina de matemática. Então, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros,
Sejam todos bem-vindos às nossas aulas. Vamos lá? Olá, turminhas do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros. Vamos continuar com as nossas aulas, abordando ainda os descritores que serão cobrados na Prova Brasil. Na nossa aula, iremos abordar o descritor de número 3, ainda trabalhando com espaço e forma. E o descritor de número 3, ele vem para identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulos. Vamos discutir aqui 3 questões também envolvendo o descritor 3. Então, observem comigo. Questão de número 1. Carlos observou em seu livro de matemática várias figuras geométricas, conforme a ilustração ao lado. Entre essas figuras, qual é a que possui a maior quantidade de lados? Bom, como vocês sabem, as figuras geométricas planas, elas possuem aí as suas quantidades de lados de acordo com o seu formato. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo. Se eu for contar a quantidade de lados deste triângulo, eu vou contar 1, 2, 3. E vou descobrir que este triângulo possui 3 lados. Isso é trabalhar a quantidade de lados de uma figura. Ao contrário aqui do pentágono, observe que, ao contar os lados, eu vou fazer isto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é isso que a questão vem propor para você. Você precisa, primeiramente, analisar a imagem ao lado e descobrir qual a figura que possui o quê? A maior quantidade de lados. Gente, a prova é para você escrever mesmo, é para você registrar seus cálculos, para que você não perca seu raciocínio. Então, se está pedindo para você encontrar a figura que possui a maior quantidade de lados, qual é a nossa sugestão? Vai escrevendo dentro de cada figura a quantidade de lados que você tem encontrado. Por quê? Quando você realiza isto, vai ficar registrado e depois você volta fazendo a conferência de qual foi realmente a figura que possui o quê? A maior quantidade de lados. Se apeguem a estas palavras-chave, grifem a palavra, a maior, para que você não confunda. Então, vamos analisar figura por figura apresentada nesta questão. Primeiro, nós temos um triângulo. Observem aqui, nós temos um triângulo. Quantos lados tem o triângulo? 1, 2, 3. Observem que este triângulo possui 3 lados. Próxima figura, retângulo. Eu tenho aqui nas minhas mãos um retângulo. Quantos lados possui este retângulo? Contem comigo. 1, 2, 3, 4. Encontrei que o retângulo já possui mais lados do que o triângulo. Observem a próxima figura. Nós temos um trapézio. Quantos lados tem um trapézio? 1, 2, 3, 4 lados. Da mesma maneira que o retângulo. Próxima figura, losango. Vamos contar quantos lados tem um losango? 1, 2, 3, 4 lados também. Próxima figura, nós temos um pentágono. Sabe por que esta figura recebe este nome? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Penta, a palavrinha penta, crianças, vem de 5. Por isso que o pentágono possui 5 lados. Próxima figura. Temos aqui um hexágono.
hexa. Hexa quer dizer 6. É por isso que o Brasil vem aí, né, tentando ser hexacampeão, ter o seu 6º título. Então, a figura hexágono, ela vai possuir 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Temos também um círculo. E nós sabemos que o círculo, ele tem a sua circunferência, olha só, ele tem a circunferência, então ele não vai ter essa contagem de lados. Crianças, temos um outro triângulo, que também possui 3 lados. Sendo assim, ao registrar a quantidade de lados de cada figura, qual foi aquela que possuiu a maior quantidade de lados? Nós sabemos que a que possui a maior quantidade de lados foi o hexágono, porque ele tem 6 lados. Qual é a resposta correta? Letra C. Gente, se vocês escreverem na prova, se vocês registrarem os cálculos de vocês, não tem erro. Próxima questão. É a questão de número 2. Veja o painel construído por um artista com ladrilhos decorativos. O artista utilizou na montagem do painel as formas de... Primeira dica para vocês. Analisem este painel que foi construído. Vamos observar que esta figura lembra este formato aqui. Aqui nós temos um hexágono. Por que um hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É aquele formato daquela figura. Contem os lados da figura para poder voltar à sua memória o nome que aquela figura recebe. Se nós temos um hexágono, letra A, temos como opção quadrados e hexágonos. Letra B, triângulos e quadrados. Já descartamos a letra B como opção. Letra C, triângulos e pentágonos. Também não, porque a figura principal, ela traz para a gente o hexágono. Então, automaticamente, letra A, B e letra C deixam de ser opções para vocês. Letra D, triângulos e hexágonos. Gente, letra A nos traz quadrados. Letra D, triângulos. Observem os pontos que estão no meio das figuras. Se nós ligarmos esses pontos uns aos outros, nós vamos descobrir triângulos dentro da imagem, o que nos traz como resposta a letra D, triângulos e hexágonos. Façam os desenhos, escrevam na prova, porque vai facilitar bastante. Próxima questão. Questão de número 3. Veja os 4 prismas que Arthur encontrou no laboratório de matemática. Eles possuem formas diferentes. Gente, para saber o nome de um prisma, nós devemos observar o quê? O formato de suas bases. Por exemplo, aqui eu tenho um prisma. Quais são as características dos prismas? Primeiramente, eles têm 2 bases. Outra questão muito importante que define um prisma: o formato de suas faces são retangulares. Elas têm um formato de retângulos, são características dos prismas. Aqui eu tenho um prisma de base triangular. Por quê? O formato de suas bases lembram o formato de um triângulo. Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho um outro prisma. Observe que ele também possui 2 bases. O formato de suas faces são retangulares e ele é chamado de prisma quadrangular. Por que ele é chamado de prisma quadrangular? Porque o formato de suas bases são de um quadrado. Vamos ter também outros exemplos de prismas, como este aqui. Observem que ele possui também 2 bases. O formato das faces também são
retangulares. E aqui nós temos um prisma de base hexagonal. Por quê? A base dele aqui possui 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome do prisma, ele tem a ver com o formato de suas bases. Mas aqui nós queremos saber o quê? Qual é o prisma que tem 5 faces? Aqui nós também temos o prisma pentagonal, que o formato de suas bases lembra o quê? O pentágono, uma figura que tem 5 lados. Crianças, qual é o prisma que possui a maior quantidade de faces? Que possui 5 faces. Algo muito importante que eu quero dizer para vocês. Embora o prisma ele tem bases, essas bases também são contadas como faces. Então, cuidado, tem muita gente que às vezes pensa que o prisma pentagonal tem 5 faces, porque ele contando somente as faces da sua lateral. Se você contar o prisma pentagonal, realmente ele vai ter 5 faces laterais, mas as bases também são contadas como faces, o que faz o prisma pentagonal ter 7 faces. Neste caso aqui, o prisma que vai ter 5 faces será qual? 1, 2, 3, 4, 5. É o prisma de base triangular. Dica para vocês: ao contarem a quantidade de faces dos prismas, lembrem-se que nós também devemos contar as bases como faces. Resposta correta: prisma triangular. É ele que possui 5 faces. Bom, meus amores, chegamos ao final das questões envolvendo esse descritor. Continuem estudando, tirem dúvidas com os professores de vocês. E eu espero na nossa próxima aula que estaremos abordando o descritor 4. Até lá! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Rodrigues e na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouco sobre os descritores de matemática do 5º ano para a Prova Brasil. Mas e aí? Você sabe o que é a Prova Brasil? Bom, a Prova Brasil, ela acontece a cada 2 anos e na nossa aula nós estamos aqui com o intuito de preparar vocês ainda mais para poder ter excelentes resultados, pois é através da Prova Brasil que nós teremos o nosso IDEB, e nós queremos um IDEB de excelência. Espero que vocês possam assistir às nossas aulas e tirar dúvida quanto aos descritores da disciplina de matemática. Então, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, sejam todos bem-vindos às nossas aulas. Vamos lá? Mais um encontro para continuarmos debatendo sobre as questões envolvendo os descritores na Prova Brasil do 5º ano. Vamos para o descritor 4, trabalhando ainda dentro do tema 1, espaço e forma. Descritor 4, identificar quadriláteros, observando as relações entre seus lados, paralelos, congruentes ou perpendiculares. Crianças, vocês sabem o que são figuras que são consideradas quadriláteros? A própria palavrinha aqui já diz, ó, quadriláteros, figuras que possuem 4 lados. E nós sabemos que existem mais de uma figura aí que são consideradas quadriláteros. Então, vamos para a questão de número 1. A professora pediu que seus alunos desenhassem um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Veja abaixo o que fizeram esses alunos.
Vamos voltar aqui nessa questão. A professora pediu que seus alunos desenhassem um quadrilátero que tem 2 pares. Olha que informação importante para a nossa resolução. 2 pares de lados e que esses 2 pares de lados sejam o quê? Paralelos. Outra informação muito importante, ela pediu o quê? Um quadrilátero. E eu acabei de falar para vocês que quadriláteros são figuras que possuem 4 lados. Observem como essas questões trazem algumas pegadinhas. Aqui nós temos um trapézio. E o trapézio possui 1, 2, 3, 4 lados. Sérgio desenhou esta figura. Será se ela é um quadrilátero? 1, 2, 3, 4, 5. Gente, aonde apareceu o nome de Sérgio como opção, você não vai marcar porque Sérgio já não desenhou um quadrilátero. Tem Sérgio em alguma opção? Tem. Letra A e letra B, você já eliminou 2 respostas. Por isso que é importante analisar quando a professora pediu para que desenhassem o quê? Um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Primeiro, você identificou o quê? O que são quadriláteros. Então, Sérgio não desenhou um quadrilátero. Você já eliminou aí 2 respostas, a letra A e também a letra B. Maria desenhou um quadrilátero, porque o retângulo possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. Aqui, nós temos também outra imagem, que é o losango, que tem 1, 2, 3, 4 lados. Também é um quadrilátero. E Ruth desenhou um triângulo. 1, 2, 3. Triângulo possui 3 lados. Você vai ter Ruth como resposta? Não. Tem alguma questão que aparece o nome de Ruth? Tem. A questão de letra C. Gente, sem encontrar as figuras que possuem lados paralelos, somente através de eliminação de respostas, eu consegui chegar à resposta correta. Mas, ainda assim, eu vou mostrar para vocês o que são lados paralelos opostos. Mostrar para vocês por que a opção de letra D é realmente a correta. Analisando os quadriláteros que foram feitos por Rita, Maria e Vilma, iremos identificar quais são esses que possuem 2 pares de lados paralelos. Aqui no retângulo, nós temos 2 pares de lados paralelos. Este lado é paralelo a este e este outro lado é paralelo a este, o que faz a resposta de Maria estar correta. Quando analisamos o desenho feito por Vilma, nós temos este lado paralelo a este lado paralelo a este. Encontramos aí 2 pares de lados paralelos. Por que a opção de Rita nós não encontramos os 2 pares de lados paralelos? Como vocês sabem, é muito importante fazer o desenho de quê? Aqui nós temos um trapézio. Se eu pegar este segmento de reta aqui e vir desenhando ele e continuar vindo com este segmento de reta aqui, desenhando ele, eles irão em algum momento se encontrar. E quando eles se encontram, esses lados deixam de ser opostos. Observem que este lado, ele é paralelo, porque se eu continuar com o segmento de reta nessa direção, eles não irão se encontrar. Mas quando eu desço aqui nesse sentido e neste, eles se encontram neste ponto, o que não faz ser um lado paralelo. Então, aqui nós não temos 2 pares. Observem que aqui em Maria, se nós continuamos com o segmento de reta para cá e para cá, eles não se encontram. Subindo, também eles não se encontram. E aqui em Vilma, se eu sigo com este lado aqui, que é paralelo a este,
Independente de eu seguir com o meu segmento de reta, eles não irão encontrar. O mesmo vai acontecer neste sentido. Eles não se encontram. O que faz, então, Vilma e Maria serem as opções corretas, nos dando aí a letra D como opção. Questão de número 2. Nas figuras a seguir, estão representados 4 polígonos diferentes. Qual dos polígonos anteriores possui 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos? Então, vamos analisar aqui as opções que nós temos. Primeiro, nós temos o retângulo, certo? Temos também o triângulo, o trapézio e o hexágono. Observem essas figuras. Qual dos polígonos anteriores possui 2 lados paralelos e 2 não paralelos? Acabamos de analisar o retângulo e descobrimos que o retângulo tem o quê? 2 pares de lados paralelos, o que não nos deixa mais tê-lo como resposta. Vamos analisar o trapézio. Falei com vocês anteriormente que o trapézio possui um par de lados paralelos, certo? E que eles possuem um outro par que não é paralelo. Então, nós já temos aqui o trapézio como opção também. Vamos analisar o triângulo, certo, crianças? O triângulo, ele tem um par de lados não paralelos, porque eles se encontram, então eles são não paralelos. Então, não vai ser o triângulo. E o hexágono, que é uma figura que possui 6 lados, nós vamos ver que ele vai possuir aí pares que são o quê? Não paralelos. Porque se a gente segue com o desenho, esses pares se encontram. Sendo, então, a resposta correta a letra C, o trapézio. Quais são esses lados aí do trapézio que são paralelos e que não são paralelos? Nós temos este lado com aquele e o de cima com o de baixo. Então, resposta correta, trapézio. Questão de número 3. Um quadro de avisos tem a forma retangular. Quantas diagonais tem esse quadro? Muito importante aqui neste caso, que não apresenta a figura, é você fazer o desenho. Vamos desenhar aqui um retângulo? Observem que este retângulo aqui possui 4 lados. Acabamos de desenhar o retângulo. Quais são as diagonais? Este contorno não são consideradas diagonais porque são linhas retas. Mas vamos traçar as diagonais? Uma, isso mesmo, 2. Esse X que nós fizemos no meio, esses 2 traços na diagonal, é o que nós estamos querendo saber. Então, este quadro aí que foi desenhado no formato de um retângulo, ele tem o quê? 2 diagonais. Resposta correta, letra B. Chegamos ao final de mais uma aula, trabalhando com os descritores da Prova Brasil. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Rodrigues e na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouco sobre os descritores de matemática do 5º ano para a Prova Brasil. Mas e aí? Você sabe o que é a Prova Brasil? Bom, a Prova Brasil, ela acontece a cada 2 anos e na nossa aula nós estamos aqui com o intuito de preparar vocês ainda mais para poder ter excelentes resultados.
pois é através da Prova Brasil que nós teremos o nosso IDEB, e nós queremos um IDEB de excelência. Espero que vocês possam assistir às nossas aulas e tirar dúvida quanto aos descritores da disciplina de matemática. Então, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, sejam todos bem-vindos às nossas aulas. Vamos lá? Vamos finalizando aqui o nosso primeiro tema, espaço e forma, trabalhando o descritor de número 5. Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados do perímetro da área em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Bom, estamos encerrando o tema espaço e forma com o descritor 5, mas ainda temos outros temas e também outros descritores. Vamos para a questão de número 1. Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim, que será construído em uma praça da cidade de Montes Claros. Inicialmente, pensou-se no jardim pequeno, mas, devido ao grande entusiasmo que causou na população local, o prefeito solicitou que fizesse um novo projeto com desenho maior. Vamos conhecer este projeto? Aqui nós temos o projeto antigo e ao lado o projeto novo. De acordo com o novo projeto, ele terá área. Observem que aqui nós estaremos calculando aí a área. Este novo projeto, ele é 2 vezes maior que o primeiro? 3 vezes maior que o primeiro? 4 vezes maior que o primeiro? 6 vezes maior que o primeiro. Crianças, primeiro, lembrem-se que está pedindo para calcular a área. Então, existem diferenças do que pede aí para ser calculado. Observem que no projeto antigo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Observem que o projeto novo é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Observem que nesta figura nós temos 5 quadrados. E no outro projeto nós temos 20. Quantas vezes 5 cabe em 20? Se você fizer através de uma divisão, nós vamos encontrar que 20 dividido por 5 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 5 é igual a 20. Então, desta forma, esse projeto novo, ele é o quê? 4 vezes maior que o primeiro. Por quê? 5 cabe 4 vezes dentro de 20. É uma estratégia para você calcular a área. Resposta correta, letra C. Questão de número 2. Sérgio está construindo uma piscina no quintal de sua casa. Sabendo que cada quadrado representa um azulejo, responda. Primeiro, crianças, esse contorno aqui está delimitando o espaço que nós iremos calcular. Então, nós precisamos dos azulejos para colocarem nesta parte que representa aí o fundo da piscina da casa de Sérgio. Sendo assim, nós precisamos contar o quê? Primeiramente, o número de linhas. Lembrando que as linhas, elas estão dispostas na horizontal e as colunas na vertical. Então, vamos lá. Quantas linhas temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Estamos contando somente a que está dentro do espaço marcado. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos aqui
11 colunas e 8 linhas. Neste caso, precisamos fazer a multiplicação, certo? Qual multiplicação? De lado vezes altura. 8 vezes 11, ou 11 vezes 8, vai ser igual a 88. Para isto, faça um cálculo. Coloque o 11 vezes 8. Siga o passo da multiplicação. 8 vezes 1 é igual a 8. 8 vezes 1, 8. Resposta correta, 88. Letra B. Questão de número 3. As figuras foram desenhadas na malha quadriculada. A que tem o maior perímetro é. Aqui nós temos as imagens, correto? Precisamos calcular o perímetro. O que é calcular o perímetro dentro dessas malhas quadriculadas? Estão vendo as figuras que estão representadas? Encontrar a quantidade aí de perímetro é contar cada lado, cada pedacinho do lado, somente do contorno. O que está dentro aqui, você não conta, é contar somente os lados de cada quadrinho do contorno. Como nós estamos querendo, aqui tem o maior, ó a palavrinha-chave, maior perímetro. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na figura A, nós encontramos 14. Figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Também temos 14. Figura C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Figura D. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Observem que nessa letra D, nós encontramos 20. Como que foi pedido para calcular? Foi o perímetro. O que encontramos? A maior quantidade está na resposta de letra D, 20. Bom, crianças, encerramos aqui mais uma aula abordando os descritores para a Prova Brasil. Desejo a vocês sucesso nessa avaliação e até a nossa próxima videoaula. Beijos!